Bom dia, mais um XP Connection no ar e hoje para falar aí um pouco, né, óbvio, a gente vai falar sobre oportunidades de investimentos, tudo isso, mas o que vai dar o tom aí nesse final de semana, para segunda-feira, justamente as manifestações aí no domingo, dia 13, né, a adesão, o tamanho dessas manifestações, quanto é que conseguiu depois do que aconteceu com o ex-presidente Lula, o enfraquecimento do PT, e também prisão, né, do João Santana, da esposa Mônica Moura, os marqueteiros do PT. E também o PMDB, por um lado, falando até que também tem essa reunião amanhã e domingo, né, que alguns já falando em saída do governo. Então é interessante para destacar o que seria interessante, né, ter de ativos, carteiras e tudo mais. Lembrando que a gente trocou nossa carteira há uma semana atrás. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, esse fim de semana, muita coisa para se monitorar. Segunda-feira promete ser um dia bem volátil, porque obviamente tem essa questão de manifestação, PMDB e até todas essas variáveis ali. O próprio ex-presidente Lula ele está monitorando para ver se aceita aquele cargo. Sim. No ministério, enfim, do atual governo. Então, muita coisa para sair e dependendo do que tiver no fim de semana, ali vai desdobrar outras coisas, né? Ou aumento da probabilidade de impeachment, ou aumento da probabilidade do Lula aceitar ser ministro, enfim. Então, vamos ter que monitorar com certeza e é o que o mercado está esperando. O Flipper está elogiando até aqui, bela troca de Sula por BB Seguridade, né? A gente trocou na carteira, né? Muito por conta do resultado, né? Sul América era pequena a exposição, BB Seguridade já era grande, mas a gente sempre viu que BB Seguridade, eu não estou desanimado não, galera, pô, tá todo mundo aqui já o segundo coloca desanimado, não estou nada desanimado, estou cansado. A gente mudou também de andar, de sala, a gente tomou um susto quando chegou aqui hoje, tinha mudado. Mas essa troca veio acreditando também nisso, né? De que são ativos que apresentariam um desempenho melhor, ativos mais ligados aí, né, a uma possível mudança, né, de governo, ela não terminando o mandato, tudo isso. Então a gente retirou os ativos em dólar, né, que já eram um percentual menor. Foi uma mudança, a gente tem exceções, a gente às vezes pode executá-las, né, em mudanças de expectativa e perspectiva. A gente tem, né, isso é informado nas nossas carteiras recomendadas, eu acho que a gente tem que ser proativo e mudar mesmo. E aí a gente resolveu, né, retirar alguns ativos, principalmente os atrelados a dólar, né, as commodities, e a própria Embraer tinha pouco, né? Também. Pouco. Fibra, saída. E aumentar a exposição no setor financeiro em ativos que a gente acredita que são também ativos interessantes para se ter nesse cenário. BVMF, por exemplo. A gente estava short, a gente virou e está long. Então tem diversos aí interessantes nesse cenário, né? Até estavam perguntando aqui, você poderia comentar o impacto do aumento de capital da Uzi Minas na empresa, nas ações? Você não saiu de penny stock, tá mais acima de R$2, né? Pois é, né? Só antes e complementando essa questão da mudança da carteira, a gente não fez nada de extremo, né? A gente não colocou Petro, não colocou siderurgia, porque tem ativos com uma correlação alta com esse call político que, mesmo assim, com fundamento bom. Então a gente não vê motivo para ir para uma Petro, uma siderúrgica ali. Foi isso que a gente fez e deu certo. Apesar de, por exemplo, Embraer, Fibra estarem no valuation interessante, o fluxo realmente pode ser desfavorável no curto prazo. Então foi um pouco disso que a gente pensou nessas trocas. Indo para Uzi Minas e falar do aumento de capital, né? Hoje o conselho de administração, os membros, principalmente os controladores, eles vão decidir qual vai ser o futuro ali da Uzi Minas com relação ao aumento de capital. Lembrando que a Nippon ela é a favor de fazer um aumento e a Ternium até então era um pouco contra, mas eles já estão entrando em algum tipo de consenso. Lembrando que o aumento de capital vai abrir porta para negociação de rolagem de dívida, né? Eles têm 2 bi para vencer esse ano, mais 2 do ano que vem.
e o caixa decrescente. Então, é uma situação emergencial. Eles devem, né, chegar a algum tipo de acordo, ou pelo menos o mercado espera que chegue em algum tipo de acordo, por isso que os Minas esticou agora, né? Porque realmente estava numa situação muito ruim, talvez melhore e consigam rolar dívida mais para frente. Então, é um pouco dessa explicação do impacto do aumento de capital na Uzi Minas, né? Ou quebra ou resolve, né? Na maioria das vezes um aumento de capital não é uma sinalização boa, mas a situação das Minas está tão ruim, muita gente já falando em recuperação judicial, que o aumento de capital agora é o que vai salvar a empresa. Então, quanto mais perto desse desfecho, mais as ações vão ser impactadas positivamente, né? Então, e aí podem perguntar, né, pô, mas vocês não botaram Petrobras nas carteiras, né, dado esse cenário de possível mudança. O problema é que Petrobras segue um ativo que não resolve o problema, se mudar governo, não resolve o problema deles, né. Qual o problema? Endividamento extremamente elevado, né, 5,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, um petróleo ainda com preço baixo, dívida em dólar, então assim... Óbvio, o cenário melhorou um pouco no curto prazo, o petróleo subiu, o dólar caiu, mas mesmo assim ainda é um cenário complicado para a companhia. E não é porque se ocorrer a mudança, né, vier a ocorrer a mudança do governo, a crise acabou para ela, né? Então ainda é um cenário complicado. Mangueira está falando aqui, excelente trabalho de vocês, parabéns, obrigado. A gente tem que ser proativo nesse sentido das carteiras também, né? Então... Celso, alocação de dinheiro novo neste momento, contexto, ações versus CDI versus inflação, o que você prefere? Arnaldo, a primeira resposta é qual o seu perfil? Se o seu perfil é arrojado, agressivo, você tem que ter um pouco sempre de ações, né? Você pode ter uma carteira de ações com proteção, né? E aí você vai diminuindo essa proteção, você vai direcionar alguns ativos. A gente aqui perturbou em relação a Itaú alguns ativos, né? Pô, então estava R$24, né? 23, 24, tá por cima de 30. Então a gente perturbou em relação a alguns ativos, né? E aquela famosa história, né? A população, né? Os investidores, principalmente pessoa física, eles são extremamente otimistas, arrojados no seu perfil agressivo. Quando a bolsa estava, o Brasil era investment grade, bolsa 72 mil pontos. E agora que a bolsa se torna atraente, né? Se tornou atraente, né? Um mês atrás, um mês e meio, ninguém queria a bolsa e acaba partindo para o conservador. Acho que você tem que ter os três. Eu diminuiria a posição em inflação, tá? Eu olharia mais pré do que pós hoje em dia, porque o número de inflação arrefecendo, tendendo a arrefecer. O dólar mais baixo vai empurrar essa inflação mais para baixo também. Então eu olharia mais pré do que pós agora. O que você acha? Acho que, assim, taticamente é uma boa movimentação ficar, mas parte da carteira só, né? Porque a gente sabe que título pré tem muita volatilidade ali. Qualquer mudança na curva de juros a gente tende a ver impacto grande. Aí se você tiver que ter liquidez, realmente isso aí influencia. Mas é um movimento tático interessante. Em termos de alocação geral, ainda faz sentido a maior parte ser pós, né? Porque não dá para colocar tudo no pré. Mas fazer esse movimento tático de aumentar talvez uma posição relativa ali. Com relação a ações, é aquele negócio, né? Se você tem um perfil um pouco menos conservador, você pode ter um pouco de ações. E aí o que a gente tem recomendado são proteções mais longas, né? Porque no caso você participa de um rally de impeachment, alguma coisa nesse sentido. Mas se o impeachment demora e aí você tem frustração de expectativa, a bolsa tende a corrigir e você ficar protegido nesse cenário. Então a gente acha que faz sentido ainda ter essa proteção mais longa, porque o preço com relação ao fundamento tem cada vez se distanciado mais. Mas é um pouco disso que a gente tem visto como alocação. Isso, aí tem uma pergunta aqui, né? Realizei Itaú e agora estava pensando em fibra para médio prazo, 6 meses. O que vocês acham? Depois eu falo de Itaú e aí você fala de fibra. O que você acha? Com relação à fibra, primeiro que assim, a gente tem que ser mais prático e realista. Você vai pegar toda a sua posição de Itaú e colocar toda a sua posição em fibra, então se for esse o caso não faz sentido. Até porque esse curto prazo pode ser bem desafiador para as exportadoras com essa pressão no dólar. Então,
Assim, se você estiver olhando 6 meses e quiser colocar fibra, que seja uma posição não tão relevante no seu portfólio. Porque o que pode acontecer ali, sair mais desdobramento de lava-jato e a bolsa continuar andando, o dólar pressionado, isso aí tende a prejudicar a fibra, além dos preços lá na China, tá? Então, se tiver uma posição, ainda tem que tomar cuidado e diversificar seu portfólio. Acho que é sempre essa a nossa recomendação. Porque não existe isso de você pegar tudo e colocar numa empresa só, você fica ali muito à mercê de alguns riscos micro aí relacionados ao papel. Então, pra gente ainda dá para ter um pouco de Itaú, BVMF, BBSE, e aí colocar, se você quer ter uma exposição à exportação fibra e também Embraer, só que numa posição menor e sabendo que o curtíssimo prazo ainda não é muito favorável. Boa. E aí vamos lá. Eu permaneceria em Itaú, tá? Eu acho que é um ativo para carregar, mas a gente falava aqui, o Itaú estava negociando a 6 vezes lucro, agora está quase 9, né? O ativo difícil, subiu né? bem, não foi um ativo. E o médio dele é entre 8 a 12 vezes lucro, né, dos últimos anos. Estava uma barganha, estava de molezinha, então a gente chamou atenção para isso. Ainda teria, dependendo do seu perfil. O Felipe perguntou o que a gente acha de compra na GGBR pelo gráfico semanal. Felipe, a gente não olha gráfico. Querendo olhar gráfico, eu falo para você entrar na Arena do Investidor da XP. Lá você tem 4 analistas, tape readings, day trade, swings, que eles podem falar sobre isso. O Luiz está falando que o clube deu uma bela de uma valorização agora aí. A gente chegou, essa semana deve ter tirado uns 4, 5%, né? 2 dias, 2 e pouco, né? Então, ainda bem, né, que a gente conseguiu aí uma performance melhor do que o índice, mesmo não tendo Petro, outros ativos, os ativos que a gente tem também acabaram apresentando um desempenho positivo. Onde vejo os ativos recomendados por vocês? No site da XP. Lá, abra sua conta, você vai ter acesso às carteiras recomendadas, as 2 mensais, dividendos. Dividendos está dando um show, né, no 23% ano. no ano. 23% no ano. Está batendo no índice 9%, né? Estava em 9%, né? Por um lado, infelizmente, ativo bom, momentos de crise, mas vai andar Petro e tal. Não tem Petro, nada disso. Era BVMF, tinha Ambev, tem Itaú, tem diversos ativos ali interessantes, né? BVMF carrega também, há um tempo tem ajudado bastante. Então, onde você vê? No site da XP, até combinou, né? Mas vamos lá, vocês entrariam em Minas com essa reunião ou esperaria a reunião, Rezende? Meu Deus do céu. Não entraríamos, tem muita coisa antecipada ali no preço e o fundamento, querendo ou não, não melhorou. Acho que você joga a questão de endividamento um pouco para frente, os vencimentos, etc., mas ainda a demanda é o que dá o tom do fluxo de caixa, continua ruim. Então, ficar fora ali do setor de siderurgia por enquanto. Vamos lá. Isso aí, Luiz, o clube gerido e administrado aqui sim, não somos nós recomendamos a carteira e tem uma área só para isso. Mas se as manifestações tiverem bastante público, a Bolsa anda semana que vem, Bruno, reação eu diria que estamos falando aqui na Paulista, estariam confirmados 3 milhões de pessoas. Nunca na história desse país, né, a manifestação máxima acho que teve 1 milhão de pessoas, uma no passado, né, segundo cálculos. Pô, se tiver 3 milhões na Paulista, tem só um ponto assim a destacar, gente. Vamos lembrar, ontem choveu 24 horas, hoje está chovendo. A manutenção dessa chuva no final de semana é óbvio que atrapalha, as pessoas querem ir com família, filhos, atrapalhará sim, né, a manifestação. Mas se tiver novamente um número recorde grande, acho que tem impacto. Mas não podemos deixar de analisar que tem a reunião do PMDB. E o Pisciani, o pai, né, do Leonardo Pisciani, ele destacou que o governo do PT, da Dilma, cai em 90 dias. 3 meses ali para cair. E estava apoiando ela. Lembrando, nas eleições de 2014 ele apoiava o Aécio. Depois passou a apoiar o governo. É líder do governo na Câmara. E agora o PMDB do Rio, que precisa de dinheiro, o Estado, e criticou o Pezão, que é o governador do Rio. Então ali um cara que era totalmente de situação, um político, indo pro lado totalmente oposto, né? Vai cair, eu não quero estar nesse barco, né? Primeiro que eles não estavam falando nada, né? Então, sumiu, não tinha mais. E agora, a coisa apertou, estão perguntando ali, tá começando essas declarações, lembra que no fim de semana talvez não tenha um desembarque formal, mas algo informal ali, a gente pode ter alguma sinalização.
Boa. Vamos lá. Saindo do PT. Boa pergunta aqui do Mangueira. Saindo do PT, caso o dólar venha para R$3. Eu acho difícil, mas vamos, não dá para dizer que não possa bater lá. Mas o dólar vem para R$3 no médio prazo. Inflação melhora, juros caem, dívida das empresas diminui e a rolagem das dívidas das empresas fica menos difícil de ocorrer. Vejo entrada gigantesca de recursos para investimento direto e indireto no país. Não vai dobrar a Bolsa, pelo menos até 2018, 2019? Pô, dobrar, você está falando da Bolsa aí para 90, é 100 mil pontos. Nunca antes visto nesse país, não vejo isso não. Tem problemas estruturais, tem uma reforma na Previdência, tem outros problemas para resolver. Acho que o Bolsa anda, poderia ir nesse ponto 60, estaria até 65 mil assim. Fundamento esquece, vai ser muito pela expectativa, até concordo. Olha, o dólar caiu, reduziu a inflação, quem entrou conseguiu cortar gastos do governo, privatizou algumas empresas, melhorou, veio com reforma na Previdência, aí sim, é céu de brigadeiro, mas o mundo não dá céu de brigadeiro, mas não 100 mil pontos, mas acho que 60, 65 poderia vir sim. Lembrando que se olhar só a saída do PT não resolve muita coisa, né? Imagina que você tem o impeachment, vem o PMDB com o Temer, mas ainda você tem Lava Jato, até já agora na cola do PMDB, então vai ter falta de apoio, não sei se o PSDB vai apoiar tanto assim um possível presidente que possa cair a qualquer momento, etc. Então, assim, não vai ser aquela relação muito boa com o Congresso necessariamente para passar toda essa questão de reforma estrutural. Então tem que ficar um pouco cauteloso com relação a isso, não é que vai melhorar de um dia para o outro, né? Isso, vamos lá. Celso, Tesouro Direto, IPCA 6,60, 2024 e 35. Aí não é um bom yield? Com certeza, né? Você tem um juro real de 6,60, como é que eu vou dizer que não é ruim? É bom. A gente perturbou, aqui estava acima de 7, a gente perturbei até no Facebook, quem me acompanha sabe, mas é óbvio que é. Só que a inflação tende a se arrefecer, a inflação arrefecendo, se você conseguir uma taxa pré mais longa, poderia ser interessante. NTNB atualmente é mais atrativo entrar com vencimento 2017 do que pré-vencimento 2021? Pergunta é, você vai levar até um vencimento? Né? Eu vejo a inflação para baixo, então se você pegar um pré mais alto, poderia valer a pena sim carregar. Já comentaram de Cielo? Não comentamos de Cielo, um ativo que a gente gosta, corrigiu de 27 para 34, né? 35 estava ontem, até corrigiu bem. A gente diminuiu o Cielo porque não acreditava tivesse um rally da Bolsa, que era um ativo que voaria, tá? M. Dias Branco, a gente não olha, Thiago Ribeiro, e o resultado não veio muito bom no último que a gente olhou assim, en passant, né? Olhou por cima ele. Porque, né, o consumo caindo de massas, caindo de... Eu sou carioca, biscoito. Bolacha. Sou de São Paulo que fala bolacha. Mas aí a pergunta, o que está escrito no pacotinho? Produção, o que está escrito no pacotinho, produção? Produção falou... Tava dormindo. Tava dormindo aqui. Hoje é sexta-feira, tá com um pote de chocolate e Coca-Cola, propaganda aqui. Mas ele falou que era biscoito que estaria escrito no pacote. Então, caiu sim a produção, o consumo, né? Biscoito / bolacha. E massas também, porque a população, renda menor disponível, a gente está vendo isso nos supermercados. Nós não teria M. Dias Branco, apesar de ser uma excelente empresa. Fora isso, Even, setor de real estate a gente não recomenda nenhuma exposição ao setor, porque ainda acha, melhorou, principalmente com a curva de juros mais longa caindo, né? Mas a gente não vê, o cenário de real estate é um cenário mais longo, né? Um ciclo mais longo, de 4 a 6 anos. Então, as empresas estão lançando menos, mas o número de distrato vem aumentando, os estoques estão elevados, os preços de imóveis ainda para baixo. Não compraria o setor ainda não. Tenho 30% alocado em bolsa, sendo 5% em ações em dólar. Vale aumentar mais 5% de empresas dolarizadas? Eu acho que não, porque se você tiver uma probabilidade, já perguntaram aqui, eu diria que é 55% de chances dela não completar o mandato. Qual a sua... O que você acha? 60%. Que isso aí, ó, viu? Pô, e olha que os asiáticos são mais... conservadores. 50 com 55, quem fala 60%. Então o dólar tem de vir para baixo. Eu ainda preferia ativos ligados à economia doméstica, Rosique. Kim, o que vocês acham de Smiles, que tem um beta bem correlacionado com o Ibov? A gente olha pouco, né? O Alex... eu não sei se é tão alto assim a correlação com o Ibov, não. Ela pode ter subido, aliás...
lembrando agora, ela subiu muito por conta da Gol, né? A Gol subiu muito, as condições melhoraram com relação à possibilidade de maior capital estrangeiro, então você melhora a situação da controladora. Obviamente a Smiles depende muito da Gol e por isso que ela deu essa esticada, foi um pouquinho de coincidência, acho que se for ver o beta histórico não é tão alto assim não. Boa. Peraí. Bradesco versus Itaú, não montaria. Acho que ainda mais em crise, Itaú está melhor posicionado. Qual empresa do setor bancário ainda vale a pena entrar agora? Bradesco e Itaú, BB Seguridade, se a gente olhar como setor financeiro, BVMF, são ativos que a gente gosta aí. Mas só lembrando, tá? Pode ter uma correção na Bolsa, porque se o cenário demora mais para acontecer, né? Não mudar a expectativa disso, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sim. Celso, comente a frase do Maduro: se o Lula for preso, será a Mandela do Brasil. Vocês querem mesmo que eu comente? Eu prefiro pular. Comentar alguma coisa que o Maduro fala, pelo amor de Deus, eu prefiro não comentar. Vamos lá. Qual a empresa do setor bancário a gente já falou. Com a mudança, a saída da Dilma, como ficaria a situação de Minas? Pimentel também está em risco, Pasa e CEMIG. A gente não gosta de nenhuma das duas por fundamento, né? Principalmente CEMIG, acho que acaba podendo destruir valor, tudo isso, a gente prefere ficar de fora mesmo do setor. Com dólar por favor, dólar no prazo de um ano, mesmo com a saída da Dilma e Lula presos, volta para R$4, vai depender do que quem assumir, o que eles vão fazer, né? Né? Vocês devem estar falando aqui com a saída dos dois, mas acho que primeiro vem para baixo, para depois até pode voltar a andar. JBS, Minerva é um ativo que a gente gosta, mas agora com o dólar pode sofrer no curto prazo, principalmente pelas exportações. É o mesmo caso de Brasil Foods, que a gente não recomenda, inclusive está na carteira short, sofre pressão no mercado doméstico, produtos não consegue repassar preço, botou a Perdigão para brigar com a Sadia, achando que ia brigar com a Seara. Extremamente complicado aí o cenário. Sobre BB Seguridade a gente falou, para carregar a gente gosta, Igor pode continuar no ativo, se tiver uma mudança a gente fala. Mills, fundamentos, Mills é extremamente descontado, o problema é que descontado se ela pegasse esse equipamento e vendesse, ou seja, a empresa fosse liquidada, mas hoje a gente vê cada vez menos construtoras alugando os equipamentos da companhia. E Croton, você recomendaria depois do resultado de Ânimo Estácio? Boa pergunta. A gente já não tem há algum tempo Croton na carteira, dado esse cenário, né, corte de orçamento apertado, isso vai continuar impactando FIES e retração econômica. Isso aí tende a continuar pressionando os resultados das empresas. Se tivesse que escolher uma, a gente escolhia Croton no setor, mas de novo, a gente tem tido algumas reuniões também, o cenário não está muito animador para captação esse ano, e dada essa volatilidade, enfim, sempre que sai notícia de FIES, alguma coisa nesse sentido, as ações sofrem. Então a gente prefere ficar em outros setores por enquanto, tá? Ainda a gente não tem uma posição forte em Croton. Mas se você quiser diversificar mais para o longo prazo, etc., é uma bela gestão, tem um caixa muito confortável, pode passar por um momento de consolidação agora, só ficar esperto para esse fluxo de curtíssimo prazo que tende a afetar as ações. Lembrando que quando tem saída de gringo, elas tendem a sofrer muito. Boa! Recomenda um Goal 4, Ricardo Kim? Não, a gente não recomenda nenhuma exposição à siderurgia, a gente sabe que tem muito short squeeze ali, essa alta também já refletindo um pouquinho de aumento da probabilidade de impeachment, mas não é por isso que a gente vai sair comprando, a gente acha ainda que o fundamento está muito ruim, e se for para pegar um call político, a gente prefere outros ativos como BVMF, BBSE, que você ainda tem um beta alto com relação a essa questão de impeachment e um fundamento melhor. Então, para a gente faz muito mais sentido essa abordagem do que entrar em Petro, Goal, GGBR e Usiminas, essas empresas com o fundamento ruim ainda. Vamos lá. Tudo de positivo em relação a fluxo e a compra da CETIP pela BVMF já não está precificado? Acho que não está precificado. Primeiro que
tá vindo um fluxo, né? A gente está vendo isso. O volume na bolsa 8 bi, 9 bi, 13 bi até alguns dias. Então você tem uma melhora. Esse é um ativo que pega na veia. Fluxo da bolsa, cada 4 bi e meio a 5, sobe para 10, 12. Muito tempo que a gente não vê isso. Então não está no preço. Os Minas caindo assim, seria um reajuste? Acho que não. Acho que pode ser a reunião, tá, gente? Está rolando a reunião do Conselho de Administração. Até que a gente quer 500 milhões, segundo o jornal, e a Nippon quer 1 bilhão de aumento de capital. Vai que não sai nenhum aumento de capital. Vai voltar para penny stock. Que nem eu tinha comentado, muita gente antecipou muita coisa já nesses dias com relação a esse aumento de capital. Então, cada vez mais o risco retorno fica pior. Petrobras descontando a especulação? Não. Se não fosse a especulação, Petrobras estava R$4 de novo, né? Podia estar um pouquinho acima de 4. Mas essa especulação, se não ocorrer nada, o ativo tem que cair e sofrer muito, tá? Né? Esse é o ponto. Então a gente segue não recomendando Petrobras porque não muda nada essa situação aí da companhia, né? A empresa segue endividada, ingerência governamental, então não muda. Mas é óbvio que se tivesse uma mudança governamental, o ativo andaria. Essa puxada das construtoras foi só pontual por conta dos gráficos? Não foi por conta dos gráficos. Até porque a gente não fala de gráfico aqui, gente. Zero gráfico. Você quer falar de gráfico? Arena do investidor. Como eu falei, tem 4 pessoas lá, 2 de tape reading, 2 para falar de day trading, swing, quer dizer, todo tipo de ação para pegar essas oportunidades de curto prazo. A gente sempre fala o seguinte, fundamentos tenta pegar o médio e longo prazo, aquele ativo que é barato, o cenário é interessante, numa abordagem nossa top-down, do macro para o micro. Já a análise técnica ela pode te ajudar se aquele ativo, né? A gente escolhe 5 ativos interessantes. Ela pode olhar e falar, olha, aqui é interessante comprar desses 5, 2, porque estão no melhor momento de compra. Então, peço para que vocês entrem em contato com eles. E acho que é legal entrar lá porque eles ficam online, né? Às vezes, como é muito volátil, às vezes uma compra via gráfico agora depois vira venda. Então, faz todo sentido acompanhar com o pessoal ali ao vivo o dia inteiro, né? Isso. Deixa eu pegar aqui, que passaram algumas perguntas. Mais de 500 pessoas aqui, interessante. Sobre COI, alguns COIs aí que são oferecidos, qual que eu recomendaria? É que tem vários COIs ali. Tem alguns de ações que a gente acha interessante. Tem de dólar, que é muito mais um hedge do que qualquer outra coisa. Tem de índice. Eu iria mais no índice capital protegido, para cima. Banco do Brasil olharia, solicitaria ali. BVMF, tem alguns ali interessantes sim para solicitar. Tá? E sobre construtoras, o que puxou isso, né, foi muito a queda de juros, né, para frente, a curva de juros lá na frente, e também quando a Rossi falou de venda de land bank, poderiam ter interessados, aí alguns ativos acabaram andando. Lembrando, com a curva de juros menor e o dólar menor, o custo dessas empresas, a dívida dessas empresas fica mais barato, né? Então isso também aconteceu. O que vocês recomendam para uma carteira de FDS? Deve ser... Fim de semana. Eu também pensei nisso, mas não posso recomendar uma carteira para fim de semana. Não, ele quer pegar algum tipo de Arena do movimento. investidor. Né? Então, busque lá. Porque eu poderia falar de ativos interessantes. Banco do Brasil, BVMF, Itaú, seriam ativos interessantes. Aí eu peço para você entrar na Arena do investidor para ver se esses ativos estão interessantes para compra. É isso aí. Lá eles vão dar call de swing trade, então coisas mais curtas. Né? O nosso call é muito mais de médio prazo e longo prazo, então vai ser mais interessante por lá. Sobre o boi gordo, que explica essa queda dias atrás. Infelizmente, a gente não olha essa parte, a gente olha empresas, mas se eu fosse supor o que aconteceu de queda depois alta, acho que poderia ser o seguinte. Os preços estavam caindo, tinha uma oferta ali elevada, a JBS anunciou o fechamento de 5 frigoríficos. Isso poderia beneficiar o preço no curto prazo. Natura, a gente não recomenda exposição ativa, ainda bastante pressionada, principalmente pela competição. Suas consultoras não estão conseguindo aumentar a eficiência, sim, estão caindo. Está caindo a eficiência das consultoras. Pão de Açúcar não recomendamos, não consegue nem repassar a inflação para as vendas das mesmas lojas, same-store sales. Raia Drogasil, excelente empresa, está passando um processo de consolidação, tende a diminuir o número da indústria, né, de farmácia, digamos assim, do varejo farmacêutico, e ela tende a continuar ganhando margem. O problema é que é um ativo caro, não é barato. Qual seria o preço justo de Banco do Brasil em caso de troca de governo? Não vai olhar preço justo, né? Tá tudo sendo puxado muito mais por um cenário de mudança de governo. Depois vai ajustar. Mas acho que ainda poderia corrigir mais. Difícil falar em preço quando você tem um evento ali no meio do caminho.
Eu diria que nesse cenário, muita empresa está bem acima do valor justo. Com certeza, né? O Banco do Brasil negocia abaixo de book, agora deve estar a book, né? Não faz sentido também negociar muito acima de book, esse é um porém. Vale compra em Marco Polo? Marco Polo só se for um call de longo prazo, recuperação da indústria, etc. Acho que poderia ser uma boa alternativa, sim. A gestão é muito boa, etc. Mas se você quiser fazer um call mais de curto prazo, não faz muito sentido ali, porque a gente vê uma retração econômica ainda, o cenário macro está bem desafiador. Quando a gente vê uma inversão nesse sentido, talvez seja o caso de começar a olhar Marco Polo, WEG, enfim, essas empresas correlacionadas à indústria. E aqui... Celso, você considera o XP Global Credit uma alternativa para a hedge do dólar evitando o fundo cambial? Totalmente. O fundo cambial está pagando alguém para comprar dólar para você, está pagando a taxa de administração. E aí a marcação ao mercado piorou um pouco o fundo, mas piorou o momento de entrar, porque isso tende a voltar. Você ganha um yield, dólar mais um yield. Acho extremamente interessante, sim, esse XP Global Credit. Vocês acham que o Lula pode pegar o ministério na segunda? A situação parece que sim, né? O que tudo indica é que ele justamente deixou essa decisão para depois da manifestação, para ver o que o PMDB vai fazer e as manifestações, qual que vai ser a adesão. Mas às vezes ele pode olhar, porque você tem muita pressão do próprio PT e do governo. Sim. E parece que a Dilma deixou as portas abertas, você tem essa probabilidade que o nosso governo não é muito baixa, não. Nesse cenário de curva de juros sendo pressionada, é interessante começar a posicionar no varejo. Se tivesse varejo, loja Renner, interessante, ali é a mais beneficiada e uma boa empresa para se ter. Até onde o preço da Petro pode ir com a queda do governo, dólar e alta do petróleo? Olharia, poderia voltar para casa de uns 13, 14 reais, sim. Mas eu não compraria por conta disso, prefiro outros ativos, porque se não vier, ou quem entrar fala, não, vamos ajeitar a companhia, vai passar por um momento mais complicado, não compraria por conta disso. Senhores... Desculpa. Não, só para falar de Petro aqui, que tem um COI de Petro que o pessoal da mesa lançou, né? Isso. Então, se você quer entrar em Petro para pegar a rally de impeachment, alternância de poder, que faça isso via COI, porque você tem o capital protegido e ainda participa da alta. Então a gente não recomenda entrar em Petro seco, mas se você quer pegar esse rally via Petro, tem que fazer via COI, né? Concordo em gênero, número e grau, bem lembrado, Carlos aqui. E fundo do poço já ficou para trás? Depende. Economicamente falando, não. Ainda não chegamos no pior momento da economia. Independente de mudança, vai continuar. O que acontece é que a Bolsa antecipa dólar também, os investidores antecipam. Lembrando que o Levi, no ano passado, em março, a Bolsa foi 58 mil pontos, o dólar saiu de 3,20 para baixo de 2,90, tá? Não entraria em BTG. Não sei o que vai acontecer, o cenário ainda é extremamente complicado, mas é óbvio, se tiver uma OPA, o ativo poderia subir sim. Então, fundo do poço ainda não chegou. Gente, a gente vai ter que encerrar. A gente tem um almoço hoje com 10, 12 gestores confirmados aqui em São Paulo para falar sobre isso. Sobre perspectivas, quais são os ativos interessantes, o que está acontecendo com o político. Teremos depois um relatório sobre isso. Mas só quem terá acesso a esse relatório é quem é cliente XP. Então, se você não é cliente ainda, preencha os dados abaixo. Ele estará na intranet na segunda-feira. Então, é de suma importância. Nós somos uma casa de investimentos. Nós temos diversas oportunidades, opções de investimento, uma plataforma aberta. Além da plataforma aberta, nós também temos a nossa arena do investidor, onde vocês podem operar lá. Então, tem diversos produtos, diversos aí cenários extremamente interessantes para se posicionar. Tem o COI para entrar, como citou o Kim. Quero entrar no ativo, mas tenho receio que caia. Então, é isso interessante. Um excelente final de semana a todos, né? Tem aí 2 eventos extremamente relevantes. Reunião do PMDB, sábado e domingo, e as manifestações no dia 13. Vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira. Um grande abraço, até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.